o livro de Pike está aqui. Né? Agora veja o que ele diz. Está aqui logo de saída. Na página 213, o seguinte: a maçonaria é a religião de um mundo unificado, que abraça todas as religiões. Isso está até com cheiro de ecumenismo, que é outra praga que vem por aí. Todas as religiões dos mistérios antigos. Página 524. É aí que eu queria chegar, doutor Abimael. É aí que eu queria chegar. É religião. Para nós leigos, para mim que nunca entrei num templo maçônico, é religião. O que nós ouvimos falar, e é por isso que nós vamos fazer esse programa, é que lá, conforme o conhecimento que o maçom vai adquirindo nos graus, porque, por exemplo, quem está no grau 3 não sabe o que o grau 18 sabe, não é verdade? É verdade. E quem está no grau 33 sabe mais do que quem está no grau 18. Muito bem. Inclusive, uma alegação comum que se faz é a seguinte: o cristão fica defendendo a maçonaria e tal, aí você pergunta, que grau você está? Eu estou no grau 3. Aí você espera chegar nos graus filosóficos, né? A partir do 18. Inclusive... Mais uma vez eu digo que nós temos que separar maçonaria de religião. Maçonaria não é religião. E quanto àquilo que as pessoas dizem, ora, as pessoas são mal informadas. O Pike não era. Mas o Pike não é papa. Ele está dando a opinião dele, a opinião pessoal dele. Na sua opinião, a maçonaria não é nada disso? Não, eu posso dar a minha opinião. Então dê. E se você, eu já disse, a maçonaria não é religião. Disse com todas as letras, com toda a clareza, não há um censo que apresente os que são membros da religião maçônica. Não é religião. O fato de citar textos, o fato de ter determinados procedimentos é comum a outras instituições que também não são religião. E o povo é ignorante. E já no tempo de Jesus, ele pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? E você viu que havia controvérsias. Uns diziam que era Elias, outros que era João Batista, ou um dos profetas. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre dessa forma. Quanto ao fato de a maçonaria ter determinadas reservas, todos temos. Eu tenho uma empresa. Na minha empresa, à medida que a pessoa vai subindo em funções, vai tomando conhecimento de coisas que antes não conhecia. Quem entrou hoje na empresa, tem um ano de empresa, não tem o mesmo conhecimento de quem esteja numa gerência. Mas não é em nível filosófico, nem vocês chamam isso de mistérios, né? Não, mas mistério é modo de falar. Na maçonaria não há mistério. Na maçonaria há conhecimento. A maçonaria não é uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta. Não é, não. Quem disse? Não é, não, senhor. Eu fui expulso de uma loja. Por que foi expulso de uma loja? Porque fui. Eu dava aula no IBB, pertinho de... Não tem um templo maçônico aqui perto da estação... perto da Liberdade, ali, São Joaquim. Sim. Na rua da estação São Joaquim. Eu passava na porta o tempo todo, vivia morrendo de curiosidade. Um dia estava aberto. Eu entrei. O portão está aberto, a porta está aberta. Eu entrei. Fiquei lá, tinha um museuzinho logo na entrada, com documentos antigos e tal. E desceram dois senhores carregando um móvel. O que você está fazendo aqui? Não pode entrar, sai daqui. Me botaram para correr como se eu fosse um moleque, né? Então é secreto assim, não vem com essa conversa. Não é secreto. É, sim, senhor. Bem, quem quiser conhecer, é só acompanhar, vez por outra, as sessões abertas. Dia 16 de agosto, por exemplo, vai haver uma sessão aberta. Posso assistir um ritual? Se for um ritual aberto, sim. Não, senão, ritual, não. Por que tem que ser fechado? Batismo de igreja é aberto. Sim. Não é verdade? Sim. Santa Ceia é aberta. Tem nada na igreja que aconteça secretamente. Por que a maçonaria tem que ser secreta? Porque a maçonaria não é uma igreja, não é uma religião. Mas o senhor disse que a função da maçonaria é fazer com que o Deus que criou o homem seja conhecido. Exatamente. Isso é uma função religiosa. Não, eu não disse isso. Disse, senhor. Não. Quer que eu volte a fita? Quero. Eu disse o seguinte, que lá o que se procura ter é o Deus que criou os homens e não o Deus que os homens criaram. Por isso é que não há um Deus meu, um Deus de outro, um Deus de outro. É o Deus que criou os homens, é o Deus que a todos satisfaz de acordo com a consciência pessoal. No livro hindu fala dos deuses que criaram o homem. E é esse Deus que a maçonaria hindu propõe? Não, de maneira alguma. Ué? Eu falo de um Deus
que não é o Deus obrigatório. Eu não posso obrigar alguém a pensar da mesma maneira que eu. Certo. Esse norteia pelo Deus da região. Da sua consciência. Tá bom. O doutor Abimael refuta e a gente vai para o intervalo antes que a diretora me corte o pescoço aqui. Posso falar? Pode. Olha, vamos deixar Pai. Vamos para Mackay. Ele diz o seguinte: a religião da franco-maçonaria não é o cristianismo. E agora? E ele era maçom? Maçom, grau 33, super maçom, Illuminati. E agora? E eu, como servo de Jesus Cristo, como é que fico lá dentro? Se o homem está dizendo, a religião da franco-maçonaria não é o cristianismo. Magueick disse a mesma coisa. A mesma coisa. Então, veja bem, nós não estamos só citando Pike, estamos começando com Pike. Vou fazer uma proposta para vocês. No próximo bloco, cada um de vocês vai perguntar alguma coisa para o outro que vai ter tempo para a resposta, tá bom? Daqui 3 minutinhos, então, vamos fazer aqui a réplica e tréplica sobre maçonaria no Vejam Só. Vamos começar com o doutor João Batista. Doutor João Batista Oliveira, o senhor pode perguntar, tem 1 minuto para fazer uma pergunta para o doutor Abimael. Pois não. A pergunta é muito simples. É porque, tendo permanecido na ordem por tanto tempo, tendo chegado ao grau 33, tendo passado, portanto, por todos os graus e conhecimentos, por que só no grau 33 resolveu deixar a maçonaria e o que foi exatamente que o fez deixar a ordem maçônica? Muito bem, doutor Abimael, 3 minutos contando agora para a sua resposta. Nós podemos tomar posições em nossa vida em qualquer momento. E foi o que aconteceu comigo. Após ler, por favor, após ler esse livro do outro lado da luz, que o pastor acabou de apresentar, Deus começou a falar ao meu coração. E eu, então, relutei ainda um bom tempo para sair. Não é fácil deixar a maçonaria. Mas, cada vez mais firme no meu propósito de sair, foi que eu deixei. É claro que não parei só no estudo desse livro. Eu venho estudando maçonaria há 27 anos. Primeiro eu estudei o lado visível. Depois eu parti para o lado invisível. E a maçonaria hoje, ela não está só no mundo. Ela não está só. Ela recebe apoio de sociedades secretas. Ela recebe apoio com um objetivo claro, de chegar ao anticristo da nova era. Tanto é verdade que está aí a nova ordem mundial. E os propósitos da nova ordem mundial são desde 1776. Então, nós não podemos abrir mão desses detalhes, que são realmente seríssimos. E agora não é o meu momento de fazer pergunta, né? Já. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu queria ainda dizer ao doutor João que Jorge Buarque Lira esteve comigo e com a minha família nos últimos dias de sua vida. Ele era um pastor presbiteriano e, lamentavelmente, meu pai também é pastor. E uma coisa que eu não tenho nenhum remorso em dizer aqui: este homem
no final da sua vida, convidava meu pai para tomar cerveja nos bares de Vitória, Espírito Santo. Bom, doutor Oliveira, sua réplica, 3 minutos para o senhor. Continuamos batendo numa tecla que vai ser sempre a mesma. É que não podemos estabelecer que maçonaria seja religião, porque aí nós vamos ter realmente essa dificuldade, esse conflito, vamos ter sim. Quanto ao fato de a maçonaria estar recebendo apoio, estar associada a outras instituições, eu desconheço. Nos graus que fiz, até o 33, nos 43 anos que tenho de ordem, completarei agora, dia 9 de maio, 43 anos de maçonaria. Sou secretário de orientação ritualística do Grande Oriente de São Paulo. Sou presidente da Comissão Pró-Civismo do Grande Oriente de São Paulo. Desconheço, sinceramente desconheço. Até gostaria de conhecer. Quanto à maçonaria em si, eu tenho falado de alguns nomes. Falei de Jorge Buarque Lira. E se ele, ao final de sua vida, resolveu tomar uma cerveja, não foi por causa da maçonaria, porque em nenhuma reunião nós ensinamos alguém a tomar cerveja. Isso é uma decisão dele, pessoal, que independe da ordem maçônica. Um grande maçom, grande evangélico, pregador do evangelho, pregador leigo, filho de pastor, irmão de pastor, poeta, escritor, jornalista, radialista, diz assim: ser maçom. Ser maçom é querer tudo puro e correto, é ter limpos pés e limpa as mãos, é querer habitar entre muitos irmãos e louvar o poder do Supremo Arquiteto. Ser maçom é ser bom e generoso e reto, e os enfermos buscar para torná-los sãos, e os pobres procurar para dar-lhes o teto, e os órfãos socorrer e amparar os anciãos. Ser maçom é ser forte e enfrentar a procela, é amar a existência e fazê-la mais bela, é buscar a justiça, a igualdade, o direito. Afinal, ser maçom é buscar a verdade. Ser maçom é lutar em prol da liberdade. Ser maçom é querer tudo justo e perfeito. Ele morreu maçom. Ele viveu maçom. Ele deu testemunho de maçom. Ele criou o dia do maçom na Assembleia Legislativa. Em nenhum instante ele mostrou qualquer tipo de constrangimento entre sua fé evangélica, batista, e a sua condição de maçom. É assim que eu vejo. Muito obrigado. Certinho o tempo. O doutor Abimael, a sua tréplica, 3 minutos, por favor. As expressões continuam as mesmas. Supremo Arquiteto ou Grande Arquiteto do Universo. Esse é um nome genérico. Engloba muitos deuses. Até Lucifer. E ele sabe que quem professa Lucifer também pode fazer parte da maçonaria. Ele sabe. Buscar a verdade. O que nós estamos fazendo é o quê? É busca de verdade. Ficar na superficialidade da maçonaria vai deixando o indivíduo lá dentro. E ele morre dizendo que está certo, porque não busca a verdade. Apenas 5% dos maçons estudam maçonaria.